Quem é Jesus? Livro escrito por Alessandro Vilas Boas. Nada como começar do começo, então vamos ao início do mundo. Quem nunca perguntou por que tudo existe? Mais que isso, por que tudo existe exatamente desse jeito, nesse formato, com essa lógica? Porque eu, particularmente, estou na Terra. Qual a ideia por trás da existência de cada ser humano? Tenho sido levado por Jesus a pensar cada vez mais no começo, tanto para poder entender o agora quanto conseguir projetar o futuro. Quem sou eu ou o que significa ser igreja? As respostas se encontram no início. Para que, especificamente, Deus me chamou? Preciso voltar à criação para encontrar respostas divinamente adequadas. Ou melhor, algumas estão ainda antes, na eternidade. Quero convidar-lhe a trilhar comigo esta jornada superior a tempo e espaço, que vem conduzindo-me a compreender que Deus não me chamou para ser cantor, nem pregador, nem funcionário, nem nada do que imaginei praticamente toda a minha vida cristã. Descobri que há tanto mais, mas tanto, que não poderia guardar só para mim. Meu primeiro livro não poderia falar de outro tema. Sinto-me em dívida de gratidão pelo pequeno feixe de luz que iluminou meu entendimento, por isso escrevi estas páginas. Elas são apenas gotas diante de um oceano que é abrangente, complexa e, ao mesmo tempo, simples verdade acerca do propósito de tudo. Entretanto, arrisco-me a dizer que apenas uma porção é suficiente para que sua vida nunca mais seja a mesma se eu apenas lhe tocar a veste, disse a mulher transformada para sempre. Foi assim comigo. Oro, com fé, para que você vá muito mais longe que eu fui, não só em entendimento, mas experiência. No fim dos dias terrenos, espero encontrar-lhe e compartilhar o senso de dever cumprido, de propósito satisfeito, com a alegria de quem entendeu o porquê de existir e o viveu plenamente. E com os olhos marejados dizer, eu ainda amo o meu Senhor. Gostaria de convidar-lhe a fazer esta simples oração comigo, que aprendi e tenho repetido em minha caminhada: Senhor, você comprou minha vida naquela cruz. Eu sou totalmente seu. Eu te amo. Mude minha vida, eu nunca mais quero ser o mesmo. Em seu nome, oro. Amém. Retorno ao simples, mas não simplista. O ano de 2017 foi particularmente difícil. Aos olhos humanos, eu fui longe. Ganhei visibilidade. Minhas músicas atravessaram fronteiras. Para muitos, o ano de maior sucesso do cantor, do ministro Alessandro Vilas Boas. Mas não se engane, eu não comecei em 2017. As coisas não aconteceram de repente. Sem contar que sucesso não mede nem autoridade, nem caráter. Nem tudo que está dando certo é o certo. Confundir autoridade com sucesso humano é o mesmo que dizer que Saul era mais próximo de Deus que Samuel. Porém, autoridade, caráter e sucesso podem, sim, caminhar juntos, é possível. Aliás, é bom lembrar que ninguém com autoridade no que prega ou faz começou ontem. Tempo é fundamental. Autoridade só vem ao conquistar uma vida que comprove a mensagem que você carrega. Hoje, em 2019, quando escrevo este livro, faz um ano que comecei a ocupar com muita frequência palcos e púlpitos. Porém, não faz só um ano que estou nas ruas. Não faz um ano que adoro. Não faz um ano que choro pela Igreja de Deus. Não faz só um ano que ministro no secreto. Minha história com Deus começou cedo, quando ainda criança, entretanto não vou colocar esses anos na conta. Posso dizer que, no mínimo, uma década já se foi desde que comecei a procurar,
com intensidade distinta, cumprir o chamado divino apesar de não o entender bem inicialmente. Quando chegou 2017, embora em evidência crescente no cenário musical, fui levado por Jesus a um esconderijo espiritual. Ele me pediu, claramente, um pouco de isolamento. Pediu-me para frear e silenciar. Até mesmo da Igreja ONI, que ajudei a fundar em São Paulo, SP, e pastoreava na época, precisei distanciar-me. Levei um tempo para entender por que, justo naquele contexto, o Senhor me pedia atenção e busca exclusivas. A primeira coisa que compreendi, ele desejava que eu voltasse ao simples. Mensagens simples, verdades simples. Não se trata de algo raso ou simplista. Há poder e profundidade no simples de Deus. A questão é que, talvez, nós tenhamos complicado um pouco o que era para ser direto e objetivo. Provavelmente, perdemos o fio da meada. Foi difícil, para mim, encarar isso. Tudo parecia tão certo. Outro ponto, no meu esconderijo, tive certeza de que o avivamento não está por vir, mas já começou no Brasil. Alessandro. Mas só é avivamento se as pessoas estão indo para as ruas, se o mover está nas ruas, alguém pode dizer. Minha resposta: talvez você não esteja indo, mas eu estou e não estou sozinho. Não são necessárias 100 pessoas orando, mas 10 que realmente se colocam na brecha. Isso já acontece há um tempo, sim? Não sou louco de dizer que chegou à maturidade, mas ouso dizer que já começou. É importante ressaltar que não pretendo discutir ou tentar provar nem que o avivamento começou, nem que este é o último e grande avivamento, nem o que é avivamento. A proposta deste livro é outra. Entretanto, precisamos concordar que o Senhor está fazendo algo fresco em nosso país. Vivemos dias únicos. E essas não são afirmações de alguém apenas empolgado com o que está vendo nas igrejas, nas conferências, nas cidades. Sabe onde eu vi o que Deus está fazendo? Em meu quarto, e não em cima das plataformas. Por isso digo com convicção, Deus está se movendo. Quando comecei a pregar, minhas mensagens sempre passavam pelo Salmo 51, versículo 17. Eu só conseguia falar de coração quebrantado e contrito. Participava de uma reunião na faculdade, e tudo o que queria era adorar a Jesus e chorar aos pés dele. Então o Senhor me disse que muita gente precisava ser cuidada, precisava de pastoreio. Você poderia soltar seu violão um pouquinho por amor a mim, disse-me Jesus. Eu soltei. Lembro que comecei a marcar cafés com amigos da faculdade. Ia atrás daqueles que eu sentia que estavam sós, fracos, ou que apenas tinham fome de algo novo. Em pouco tempo, meus dias começaram a ser preenchidos por tempo de qualidade com diversas pessoas que, depois, viraram meus discípulos. Alguns caminham comigo até hoje. Eu estava em um novo lugar em Deus. O curioso é que, fisicamente, eu me mudara para uma rua chamada João Batista, que ficava no bairro Belém. Coincidência? Não acho que foi à toa. Acredito que o Senhor primeiro me conduziu ao deserto, para falar e ensinar sobre coisas do coração dele. Ele me moveu para mover em mim a partir daquele novo ambiente. Já em uma etapa diferente, de cuidado e pastoreio de vidas, ele resolve me convocar novamente à simplicidade. O Senhor passa a ensinar-me que avivamento está relacionado a essa tal simplicidade. O que o Senhor quer, afinal? Quer que eu volte a falar de quebrantamento. Muito mais que isso. Ele queria me levar de volta ao jardim. Nem céu,
nem o inferno. Deus fez um jardim e o colocou no Éden. Também criou homem e mulher e os alocou lá, no jardim do Éden, onde se relacionava com eles. O casalzinho quebrou o vínculo. Todo mundo sabe a história, certo? Foi aí que o próprio Deus profetizou acerca de seu filho. Preste atenção porque isto é muito bom. Não foram homens os primeiros a profetizar a vinda de Jesus, foi o próprio Pai. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3 versículo 15. Jesus veio, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Isaías 9 versículo 6. Ele sofreu em nosso lugar, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías 53 versículo 5. A morte não o segurou, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2 versículo 24, ele ressuscitou. Marcos 16 versículo 6. De filho único, João 3 versículo 16, passou a primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8 versículo 29. Ou seja, permitiu a você e a mim também sermos contados como filhos de Deus, ao lado de nosso irmão Jesus. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3 versículo 1. Depois de um brevíssimo apanhado, quero contar-lhe um segredo: o propósito de toda essa obra de Jesus nunca foi tirar você do inferno. A ideia também não era garantir-lhe um lugar no céu. A história do início das coisas explica: o homem não foi criado para ir ao céu, não foi desenhado para ser livre do inferno. Você vê algo parecido com isso no Éden que, de todos os lugares, é o que mais reflete a ideia original do Criador. Sinto informar, mas o jardim não era sobre céu e inferno. O grande ponto não é nem o futuro no céu, nem o futuro no inferno. O propósito de Jesus foi restaurar o que existia no jardim, retomar o plano inicial. Alguém diria que o plano foi interrompido pelo pecado. Ei! Não seja pessimista assim. No jardim, Jesus era nosso Senhor. Depois do pecado, Ele é ainda mais, também é nosso Salvador. Meu amigo, Deus nunca foi derrotado. E o plano divino não mudou, continua o mesmo do início das coisas. Em Jesus, Deus deseja levar o homem de volta para o lugar de onde jamais deveria sair, o jardim. O lugar onde a humanidade é plenamente a imagem de Deus, semelhante a Ele. O lugar de relacionamento. O lugar no qual se vive família, a fusão perfeita da Trindade e da humanidade. Jesus nunca deixou de viver tudo isso. Ele era, é e sempre será exatamente como o Pai. Ele se relaciona tão de perto com Deus que pode dizer que é um só com Ele. Ele exerce uma função clara dentro da família do Pai, desde a eternidade. Quando veio à Terra, o fez para, revelando a si mesmo, também revelar o Pai e o propósito de tudo. Nunca mais esqueça, nem céu, nem inferno. O objetivo é, a partir da surpreendente obra de reconciliação de Jesus, voltar ao começo, ao plano original, ao jardim. Estando nesse lugar espiritual, a prioridade é estar com Ele, desfrutar dele, ser como Ele. Não subestime, isso realmente basta. Quando você volta a viver o propósito original, só aí encontra plena satisfação. Calma. Fará cada vez mais sentido, apenas continue caminhando comigo. O céu em você antes que você pense que estou menosprezando o céu, vou falar dele. O que é mais legal no céu? As ruas de ouro. O mar de cristal.
O design sensacional que Apocalipse descreve das portas da Nova Jerusalém. A música que não para. O fato de não existirem mais lágrimas e dor. A árvore da vida. A companhia de santos de todas as épocas. Talvez, voar e ultrapassar paredes com os seres celestiais. Não, não é nada disso. Ele é o centro do céu, o porquê, o motivo. O céu é como é por causa dele, e não o contrário. Deus é a razão do céu, o cerne. Sem ele, o celestial não faria sentido. Iremos morar no Pai. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14 versículo 23. Ó Pai não é apenas quem eu adoro, mas onde eu irei morar. Deus não é só o dono do céu, Deus é o céu. Aquele que se assenta no trono é que faz o céu ser o que é. Escrevi este refrão em meados de 2015, que explica bem, não é o trono que importa, mas aquele que se assenta. Onde Jesus estiver, o céu estará. Agora fica mais fácil entender o que quero dizer com não se tratar de céu ou inferno, mas do desejo de Deus ao criar o homem, relacionamento. Conhecê-lo, em conversas na viração do dia, isso define o que é o jardim. Isso define o que é o céu. É tudo sobre ele. Sendo assim, a frase correta não é Deus quer levar você ao céu, mas Deus quer colocar o céu em você. Por quê? Porque o céu é, nada mais, nada menos, que ele. Por isso é certeiro dizer que o céu, a eternidade, começa já aqui, na terra, quando ele passa a habitar o coração de um homem. Livrar do inferno não deixa de ser uma verdade. O fato de que os filhos de Deus irão morar em um lindo lugar, e o Senhor será o seu Deus para sempre, também contudo são consequências, não o propósito. São resultados, não o objetivo.